A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meus amores? Um tempinho sem postar vídeo, mas já estou eu aqui falando com vocês. Já curtem aí, já deixa seu likezinho, divulguem, amém? Vim hoje falar para vocês de um país. A pedidos também deixaram nos comentários perguntando referente à Turquia. Fiz uma missão para a Turquia e eu vim hoje falar para vocês referente a essa missão. Mas antes de eu começar a falar sobre a Turquia, eu queria deixar algumas curiosidades sobre este país. Esse país é um país transcontinental, que ele tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa. 97% da população é islâmica, muçulmana, né? Eles nascem, eles não têm opções que nem nós de, tipo, nasci no Brasil, eu posso ser católico, posso ser qualquer outra religião, eles nascem islâmicos. Eles não têm essa opção de escolha de religião, amém? Vou fazer outros vídeos, eu creio que vai ser longo, então assim, eu creio que eu vou fazer em 2 ou 3 partes, referente à Turquia. E eu queria dizer o seguinte para vocês, que eu vou falar curiosidades sobre esse país, passagens bíblicas que aconteceram na Turquia, coisas relacionadas à Bíblia que aconteceram nesta região, amém? Mas eu vou começar falando para vocês como aconteceu na minha missão Turquia. Uma pessoa me pediu para adicionar no Messenger. Nós tínhamos amigos em comuns e toda vez essa pessoa ela me chamava no Messenger na câmera. E quando ele me chamava na câmera, é um homem turco, ele começava a rodar aquele tercinho turco e ligava a câmera e ficava falando comigo em turco eu não entendia. E isso todos os dias começou, tipo, uma sequência de dias. Ele me ligava, me chamava e ficava com aquele tercinho. Depois eu vou colocar aqui um videozinho do tercinho para quem não conhece, amém? E ficou isso durante meses. E eu, às vezes, estava trabalhando, tava fazendo minhas atividades do lar e tal. Eu deixava lá a câmera lá, tipo, quer ficar aí? Eu não tô entendendo o que você tá falando. E ele lá falando, isso durou quase um mês, irmãos. E aí, o que aconteceu? Um dia eu fiquei orando, falei, Senhor, se o Senhor tem algo para falar para mim, algo referente a essa pessoa, se é algo para mim passar para ele, me fala o que é, amém? E aí, à noite, eu acordei e falei assim, vou acordar 3 horas da manhã e vou orar e vou pedir pro Senhor falar comigo referente a essa missão, a essa pessoa que ficou me ligando. E aí eu levantei de madrugada, abri a Bíblia, que eu tenho esse costume de abrir a minha Bíblia, né? Peguei a Bíblia e assim, irmãos, eu tenho essa Bíblia e eu amo essa Bíblia demais, porque quando eu abro assim, Deus fala comigo, ela tem essas partinhas aqui, irmãos, ó, mais escurinhas, tá vendo? Então, sai essa partinha, às vezes quando eu tô sem óculos, porque eu não consigo ler, e aí eu leio essa partinha e já imagino, tipo, Deus quer falar isso comigo. E nessa noite, nessa madrugada que eu levantei, eu abri e saiu em Jeremias, eu vou até colocar meu óculos porque eu não enxergo, irmãos. Jeremias 5,15. E eu pedi para Deus falar comigo referente a esta pessoa que me chamava na câmera. O que mistério era aquele que o Senhor queria falar comigo referente a esta pessoa, amém? Quando eu abri a minha Bíblia, irmãos, saiu essa passagem. E, na verdade, não tem nada. Tá vendo, irmãos? Não tem nada, tipo, daquela partinha mais escurinha, tá? Não tem nada escrito. E eu falei, Senhor, fala comigo, porque eu estava no meu quarto, era noite, estava sem óculos. Eu falei, Senhor, fala comigo. Aí eu fechei os olhos e falei, Pai, meu óculos está lá embaixo, no andar de baixo da minha casa. Por favor, Senhor, fala comigo. Fechei os olhos e o Senhor me deu o número 15. E quando eu olhei na Bíblia, irmãos, eu não sei se vai dar pra vocês verem, eu vou tentar chegar bem próximo. Começa aqui, ó, no 16, tá vendo? Então, ele me deu o 15, aí eu continuei lendo e o 15 é bem aqui, ó. Amém? Bem nessa partinha aqui onde eu marquei, tá? Então, quando chegou no 15, Jeremias 5,15. Tá falando exatamente assim. Olha que tremendo, irmãos. Deus falando comigo. Eis que trarei sobre vós
uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ele falar. O Senhor falando assim, perfeitamente pra mim, tipo assim, essa pessoa, eu tô mandando pra você e sou eu que tô falando, que eu encaminhei, tipo assim, você não vai entender o que ele fala, mas é eu que tô mandando pra você. E eu fiquei ali sem entender. Eu comecei a questionar Deus, perguntar pra Deus o que ele queria que eu fizesse, o que ele queria que eu falasse com essa pessoa. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu vou começar a estudar inglês pra mim tentar falar com ele. E eu comecei a estudar inglês e comecei post-it na casa inteira, porque a gente é muito visual. Eu comecei a colocar post-it na casa inteira e falei assim, vou tudo em inglês, tudo em inglês. Quando eu terminei de colocar na casa inteira, tipo, o que pra mim treinar o inglês, o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, tira, arranca tudo, porque você tem que aprender a falar turco, porque essa pessoa é turca e você vai falar turco. E eu falei, meu Deus, que manto é esse, que mistério é esse? Irmãos, eu sei que assim, eu falo que comigo foi algo tão tremendo, tão diferente, porque assim, o Senhor, quando eu vou em missão, Ele me dá como se fosse CSI, eu falo, sabe? Tipo assim, pistas pra me montar um quebra-cabeça. Então, tipo assim, de noite, de madrugada, Ele falava comigo assim, eu dormindo, Ele falava assim, na minha cabeça, no meu pensamento, renova o passaporte. E eu com várias coisas pra fazer, eu falei, não vou renovar o passaporte agora, tem muitas coisas pra me fazer e tal. Quando foi, tipo, passou 2 dias, eu ia num culto, numa oração, e Deus levantava algum vaso e falava assim pra mim, não mandei eu tirar o passaporte? E eu, putz, que loucura é essa, né? Tipo, é pra me tirar o passaporte mesmo. Aí eu ia em outra oração depois de uma semana e falava, olha, irmã, Deus estava falando pra mim que vai te mandar pra mais longe. Fui até para um irmão lá em Aircanduva, ele andando na igreja, ele falou assim, irmã, eu vejo você andando na Europa. E assim foi indo, tipo assim, então eu fui juntando quebra-cabeça e foi acontecendo várias coisas para confirmar toda essa viagem, tudo isso que estava acontecendo. Nesse dia que essa irmã falou para mim assim, irmã Andréia, já não tenho eu mandado eu tirar o passaporte, na minha cabeça, na minha mente, eu falei assim, meu Deus, como eu vou agora? E o Espírito Santo de Deus, respondendo na boca dessa irmã, falou assim, a estadia, a alimentação, eu que cuido. Na época eu estava com carro e eu falei assim, eu não tenho opção, eu não tenho dinheiro para viajar, porque uma viagem para a Turquia hoje seria uns 5 a 6 mil, fora o dinheiro para levar e tudo mais. E nunca ninguém me bancou, mas tipo assim, alguém, sabe? Eu senti no meu coração, eu não tô falando que ninguém é pra fazer isso, né? Fazer, tipo assim, como se o Senhor me testasse, como ele falasse assim, será que o amor dela vai estar no material ou nas almas? E, irmãos, eu senti de vender esse carro. E eu peguei e fui vender esse carro. E eu anunciei, apareceu várias pessoas, tal, pra querer vender, pra me vender esse carro. E nisso apareceu uma pessoa que queria comprar o carro, só que ele queria, tipo assim, me dar uma moto com uma quilometragem baixa, mas ele queria que ele queria que me dá, tipo assim, pagar, tipo, Casas Bahia, sabe? Tipo, parcelado. Então eu falei, não, desse jeito eu não vou vender, tá, beleza. E aí, irmãos, olha como é o mistério do Senhor com a minha vida, né? Esse homem foi embora e eu fiquei a noite inteira, eu não conseguia dormir, e o Espírito Santo de Deus me incomodando pra mim vender pra esse homem. Até comentei com meu filho, falei, você acredita que eu não consegui dormir, mas como que eu vou? Porque ele tava mandando eu vender esse carro pra esse rapaz, pra ajudar ele trabalha com isso. Eu sei, irmãos, que eu não dormi a noite inteira. E eu obedeci ao Senhor, mesmo não entendendo que ele tava falando comigo, eu não entendia. Eu peguei e chamei esse rapaz e falei, eu vendo pra você. E ele trouxe a moto. Eu deixei na garagem da minha casa e sabia o que ia acontecer depois, mas com obediência. E ele ia pagar no final do mês mais uma parcela, ia parcelar, tal, eu sem entender. No dia seguinte, irmãos, uma amiga minha, que é muito minha amiga mesmo, assim, tipo, me ligou, falou, Andréia, eu precisava que você fosse na minha casa. Eu até preciso falar o nome dela, a Ivani, ela mora ali no Líbano, em Barueri. Ela falou, Andréia, você pode ir na minha casa, porque minha sobrinha faleceu, tal, e vai vir muitos parentes pra minha casa. E queria que você fosse lá dar um caminho da noiva. Deu uma ajeitada, porque eu estou trabalhando e, tipo,
vai todo mundo ficar na minha casa até a hora do velório. Falei, beleza, vou lá sim, vamos lá fazer, tal. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, comecei a arrumar tal, o filho dessa minha amiga, que chama Raul, meu amigo, eu conheci desde pequeno, e eu limpando lá, dando uma ajeitada para que o pessoal ia chegar, ele veio mais cedo do trabalho e ele, tipo, eu escutei ele falando no telefone, tipo, com a noiva dele na época, falando assim, é a moto tal, a gente tá querendo, tipo, esse, eu fui lá, eu comprei assim. Irmãos, ele estava falando da moto, do modelo que eu tinha, estava na garagem, da cilindrada que ele queria, de uma quilometragem baixa, e ele falando assim que ele queria essa moto. E eu falei, cara, e o Espírito Santo me falou assim, essa moto era pra ele? Irmãos, vou só resumir o mistério. Eu falei pra ele assim, Raul, a moto do que você quer tá na minha garagem. E ele ia financiar essa moto, e essa moto ia ser, tipo, paga, como quando se financia, você sabe que você paga em 2 motos, né? E ele falou pra mim, tipo, nossa, tia, tal. E eu falei pra ele, ó, assim, olha, eu quero, tipo, 4, 5 mil nessa moto, mas faz o seguinte, Raul, vai lá ver se você consegue tirar passagem pra mim e pra Turquia, e se você tirar a passagem, tá tudo certo, a moto é sua. Ele pegou e falou, ai, tia, mas acho que eu não vou conseguir, porque eu já fui lá, esses tempos atrás eu queria viajar na CVC, e aí o que aconteceu? Eu fui e eu não consegui tirar essa passagem, era um valor bem menor, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, eu tô sentindo que é de Deus, então vai lá que vai dar tudo certo. No dia seguinte, ele foi, na hora do almoço ele me ligou, perguntou que dia que eu queria chegar na Turquia, quando que ia chegar, e aí eu falei pra ele que eu queria tal dia, tal hora, tal. E detalhe, irmãos, um ano anterior, no último culto do ano, eu profetizei que eu estaria na Turquia dia 1º de março, no dia do meu aniversário, estaria pisando na Turquia. Então eu pedi pra ele, mais ou menos nessa data, que eu estaria chegando lá. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas sabia que Deus ia fazer um rebuliço muito grande. Quer dizer, então desde dezembro até março, foi tipo assim, antes até, foi Deus dando esses sinais para onde eu teria que ir, me mostrando de várias maneiras, usando pessoas. Então assim, não é, eu quero ir para lá, eu vou para lá e pronto, acabou. Não, o Senhor ele vai me dando mensagens e sinais e usando pessoas para me falar para onde eu tenho que ir, como eu devo ir, o que eu devo fazer. O Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou falar lá o que é para você fazer. Então ele não falava, ele só ia dando sinais. Amém? Conclusão. O Raul conseguiu comprar essa passagem ainda em 10 vezes sem juros e a primeira para 30 dias. E ele falou que eu era muito louca, porque, tipo assim, eu não tinha nem renovado o passaporte. E ele falou, nossa, eu nunca vi tanta fé que vou comprar passagem antes de ter renovado o passaporte. Amém? Então, assim, ele comprou, deu tudo certo, tal. E a passagem estava lá pra mim, pra Turquia, como eu tinha profetizado que eu queria chegar no dia 1º de março. Irmãos, missão não é fácil. As pessoas acham que a gente vai lá pra turismo, e não é. É pra uma guerra espiritual muito grande. Dias antes, pessoas foram usadas, pessoas que se diziam crentes, dizendo que eu não ia conseguir chegar lá, que não ia dar certo, que não eu não ia ver mais meu filho. Eu chorei muito, orei muito a Deus. Ajoelhei na minha cama, na minha casa. Chorei muito para Deus, nos pés do Senhor. Falei, Senhor, é difícil falar com pessoas que falam português. Imagina falar para pessoas que não falam português. E eu falar de Deus para as pessoas. Aqui no Brasil é difícil, imagina para islâmico. E eu ajoelhei e comecei a orar no meu quarto, falando com Deus. Eu senti muita presença de Deus, eu estava ajoelhada e eu senti a força tremenda, assim. Eu levantei e eu senti naquela presença do Senhor. Eu bati até na parede, assim, sentindo muito forte. E o Senhor falou, agora vai na palavra. E nesse momento que eu fui na palavra, o Senhor me deu Ezequiel. Eu vou pegar aqui para vocês, irmãos. Que como Deus fala comigo através da palavra, eu tenho um mistério com o Senhor diferente, tá? E o Senhor me deu Ezequiel 2. E eu fui na palavra. Olha a palavra tremenda, irmãos. E disse, filho do homem, põe-te de pé, que falarei contigo. Eu estava de joelhos, sentada falando com Deus. E aí fala assim, e aí então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me colocou em pé. E ouviu o que ele falava. Quando eu estava em pé, o Espírito Santo falou assim, volta para a palavra. E ele me deu essa palavra. Aí diz assim, ó, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, nações rebeldes que se rebelaram contra mim.
Ele e os seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem na palavra é homem contra mulher, né? Não temas as suas palavras, mesmo que sejam sarças de espinho para contigo. E tu habitarás com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os teus rostos, porque eles são casa rebeldes. Então, assim, ele continua falando, e ele queria falar, ele falou aqui, né? Que, ó, eles hão de saber que teve no meio deles um profeta. Então, o Senhor queria me levantar como profeta para levar lá para eles a palavra dele e que não era para me temer os semblantes, porque eles são casa rebelde, e falou tremendamente comigo no meu coração. E eu falava assim, Senhor, como eu vou falar? E será que eles vão me ouvir? Será que eles vão me escutar? E Deus mandou eu continuar lendo. Eu vou continuar, eu vou dar uma puladinha para não ficar longo. E ele me deu em 3:6, que diz assim, 3:5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil. Mas a casa de Israel, ele tá falando assim, é o meu povo, né? E nem de muitos povos estranhas, língua difícil, cujas palavras não possam entender, se tais eu te enviará, certamente vão te dar ouvidos. Então ele tava falando assim pra mim, tipo, eu tô te enviando lá e eles vão te dar ouvidos, porque eu estou mandando, eu estou te levando, eu estou mandando você lá, então eles vão te escutar, eles vão te entender. Amém? Então, assim, é um mistério muito grande. O Senhor fala comigo na palavra, ele me dá sinais. Eu não faço da minha cabeça, eu não vou do meu querer. Não é uma igreja que me manda fazer missões. É o próprio Deus falando comigo. Ele tem um mistério comigo diferente. Com cada um ele tem um diferente. E eu estou falando que como ele agiu na minha vida e como foi o início da minha história e da Turquia. Amém? Então, assim, desde dos sinais que ele me dá, até usar pessoas para falar comigo e obedecer à voz do Espírito Santo, que ele mandou fazer exatamente o que ele queria fazer, e ele fez um teste comigo, irmãos. Meu amor estava nas almas, não em obedecer ao Senhor ou no material. Então, assim, eu não falo pra ninguém fazer nada disso. Eu tô falando o que Deus falou comigo, o que eu senti no meu coração de falar, o que eu me senti no meu coração de fazer. Amém? Então, esse primeiro vídeo que eu vou deixar pra vocês, que eu já vou finalizar pra não ficar muito longo, eu tô falando pra vocês o que Deus fez na minha vida, o que Deus começou a tratar, e como foi o comecinho, os sinais que era para mim, para a missão, amém? Então ele prepara todas as coisas, ele prepara tudo, ele preparou tudo, amém, irmãos? Então vou finalizar esse vídeo, vou deixar algumas fotinhos para vocês verem alguns lugares da Turquia. Eu vou deixar umas imagens para você ver esse tercinho que eu estou te falando para vocês. E eu vou deixar a passagem onde ele falou comigo, que ele que trouxe esse povo para mim, Jeremias 5:15. E esse vídeo vai continuar. Tem o vídeo 2. Assistam para vocês verem o que Deus faz, que ele é maravilhoso, como ele age na minha vida, que é diferente. Eu sempre falei assim, se você quer viver o que você nunca viveu, começa a fazer o que você nunca fez. Comece a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Ele, quando ele fala, ele se responsabiliza. Ele cuida de tudo. Ele cuidou muito de mim. Ele cuidou dos meus filhos. Ele preparou todas as coisas. Amém? Os próximos vídeos vocês vão ter como eu viajei, o que aconteceu, o que Deus fez. Maravilhas na minha vida. O que eu vivi na Turquia. E o que eu senti na Turquia. E eu quero que vocês conheçam um pouco mais desse país que é maravilhoso. Irmãos, é maravilhoso. Deus não é religião, Deus é amor. Ele foi muito nítido em falar isso pra mim. Eu quero que você vá, conheça, olhe tudo que acontece lá e fala pro meu povo que eu sou amor, eu não sou religião, eu sou amor. Pra mim não importa se é islâmico, se é umbandista, se o que, ele é amor. Qualquer religião, irmãos, que não faz mal pra ninguém, que não faça mal, que Deus é único. Eu quero só resumir, Deus é único, Deus é amor, amém? Um beijo no coração de vocês e
já para aí, clica, avisa seus amigos, vê que tipo, se essa é a irmã missionária que Deus usa diferente, clica aí, fala que gostou, passa para os seus amigos, compartilha este vídeo e já em seguida assista o segundo vídeo, amém? Beijo no coração.